Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou o Thiago André Monteiro, vulgo Tan. Estou aqui com o Thiago Moreira e com a Carol Simão e hoje vamos conversar sobre um dos capítulos mais importantes, pelo menos na minha visão, do livro de Levítico, o capítulo 16. Bom dia, tudo bem com vocês? Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e é aqui que surgiu a expressão bode expiatório? Talvez, hein? Exatamente. Né? Pelo menos o conceito do bode expiatório tá aí, né? A gente vai falar um pouco no episódio. Bom dia, pessoal, tudo bem? Alguns afirmam, eu sempre tenho um pouco de cuidado, né? Alguns que não sou eu, é isso? Exato, não sou eu. Da reta, eu né? acho legal, não, mas não sou eu mesmo, né? São comentaristas muito mais estudiosos aí no assunto. Afirmam que esse é o centro não só do livro de Levítico, mas de todo o Pentateuco. Uau! Aí sim. Olha, que legal. Chegamos à metade do Pentateuco, será? Contando os capítulos? Então, a divisão em capítulos não necessariamente vai ser precisa, mas alguns falam que aqui é o meio do livro de Levítico. Se você contar em quantidade de capítulos, que é algo que vem depois na história, não é o meio, que é 16 de 27. Sim. Mas alguns entendem que aqui é o centro do livro de Levítico. E Levítico é o livro que tá no meio do Pentateuco. E aí seria o meio do Pentateuco também. Ó, legal. Né? Você tem Gênesis e Êxodo de um lado, Números e Deuteronômio do outro. Aí você tem Levítico no meio. E no meio de Levítico você tem o dia da expiação. Olha aí. Legal, muito bom saber disso. Já falei que já tenho essas coisas como verdade na minha vida. A Carol já tá ganhando várias verdades nos últimos episódios. Exatamente. Ai. Bom, hoje a gente vai gravar em bloco único, é um capítulo médio. O Thiago tá com problemas aí técnicos, então a gente não vai arriscar e eu que vou fazer a leitura. Eu queria avisar vocês uma novidade, tá? Eu conversei com a Maria Lídia, a nossa pianista, e ela me pediu um favor de deixar na descrição dos programas o link pro álbum dela. Então, a partir do episódio de hoje, eu vou colocar na descrição dos programas, e sempre que eu me lembrar, vou mencionar aqui pra vocês, que se você quiser ouvir aquele álbum Inspiração em 3 Tons dela, vai ter o link pros streamings onde esse álbum está colocado aí, para que vocês possam ouvir e curtir a música delas aí, sem a intromissão da nossa voz. Então, termina o episódio aí, vai lá na descrição, clica lá no que faz sentido pra você e ouve. Vai ser muito bom. Eu queria aproveitar e agradecer a editora Mundo Cristão pelo empréstimo da NVT. A gente já tem links de compra da própria NVT aí também na descrição do programa. Se algum dia você for comprar uma Bíblia para você ou for dar de presente, nunca se esqueça de usar os links que a gente coloca na descrição, porque além de tudo vocês abençoam as nossas vidas aí, porque a gente acaba ganhando uma comissão da Amazon sem mudar o preço para vocês. Tá bom? Então, a partir de agora, link da Maria Lídia lá e já tinha link da Bíblia NVT para vocês adquirirem também. Acho que é isso, né? Podemos entrar então no nosso bloco único. Vou fazer a leitura do capítulo 16 de Levítico. O Senhor falou com Moisés depois que os 2 filhos de Arão morreram ao entrar na presença do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: avise seu irmão Arão que não entre quando bem entender no lugar santíssimo, atrás da cortina interna. Se o fizer, morrerá. Ali fica a tampa da arca, o lugar de expiação, e eu mesmo estou presente na nuvem sobre a tampa da arca. Quando Arão entrar no santuário, seguirá todas estas instruções. Levará um novilho para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá a túnica sagrada de linho e a roupa de baixo de linho, diretamente sobre a pele. Amarrará na cintura o cinturão de linho e colocará na cabeça o turbante de linho. As roupas são sagradas, de modo que ele deverá se banhar com água antes de vesti-las. Arão receberá da comunidade de Israel 2 bodes para uma oferta pelo pecado e um carneiro para um holocausto. Arão apresentará seu próprio novilho como oferta pelo pecado para fazer expiação por si mesmo e por sua família. Em seguida, pegará os 2 bodes e os apresentará ao Senhor à entrada da tenda do encontro.
Depois fará um sorteio para determinar qual bode será separado como oferta para o Senhor e qual levará os pecados do povo para o deserto de Azazel. Então Arão apresentará ao Senhor o bode escolhido por sorteio e o sacrificará como oferta pelo pecado. O outro animal, o bode escolhido por sorteio para ser enviado para o deserto, será apresentado vivo diante do Senhor. Ao ser enviado para Azazel no deserto, servirá para fazer expiação pelo povo. Arão apresentará seu próprio novilho como oferta pelo pecado para fazer expiação por si mesmo e por sua família. Depois de matar o novilho como oferta pelo pecado, pegará um incensário e o encherá com brasas ardentes do altar que está diante do Senhor. Pegará também 2 punhados do incenso perfumado em pó e levará o incensário e o incenso para trás da cortina interna. Ali, na presença do Senhor, colocará o incenso sobre as brasas ardentes, para que uma nuvem de incenso se eleve sobre a tampa da arca, o lugar de expiação que está sobre a arca da aliança. Se seguir essas instruções, não morrerá. Depois, pegará um pouco do sangue do novilho, molhará nele o dedo e aspergirá o lado leste da tampa. Então, com o dedo, aspergirá com o sangue 7 vezes diante da tampa. Arão matará o primeiro bode como oferta pelo pecado em favor do povo e levará o sangue para trás da cortina interna. Ali, aspergirá o sangue do bode sobre a tampa e diante dela, como fez com o sangue do novilho. Desse modo, fará expiação pelo lugar santíssimo e fará o mesmo com toda a tenda do encontro por causa da contaminação pelo pecado e da rebeldia do povo. Ninguém mais poderá ficar na tenda do encontro quando Arão entrar para realizar a cerimônia de expiação no lugar santíssimo. Ninguém entrará até que ele saia depois de fazer expiação por si mesmo, por sua família e por toda a comunidade de Israel. Em seguida, Arão sairá para fazer expiação pelo altar que está diante do Senhor. Para isso, pegará um pouco do sangue do novilho e do bode e o colocará em cada ponta do altar. Então, com o dedo, aspergirá o sangue 7 vezes sobre o altar. Desse modo, ele o purificará da contaminação dos israelitas e o tornará santo. Quando Arão terminar de fazer expiação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro e pelo altar, apresentará o bode vivo. Colocará as 2 mãos sobre a cabeça do bode e confessará sobre ele toda a maldade, a rebeldia e os pecados dos israelitas. Assim transferirá os pecados do povo para a cabeça do bode. Depois, um homem escolhido especialmente para essa tarefa levará o bode para o deserto. Ao sair para o deserto, o bode levará sobre si todos os pecados do povo para um lugar distante. Quando Arão voltar para dentro da tenda do encontro, tirará as roupas de linho que vestia ao entrar no lugar santíssimo e as deixará ali. Ele se banhará com água num lugar santo, vestirá suas roupas habituais e sairá para apresentar um holocausto para si mesmo e um holocausto para o povo. Desse modo fará expiação por si mesmo e pelo povo. Por fim, queimará no altar toda a gordura da oferta pelo pecado. O homem escolhido para levar o bode expiatório para o deserto de Azazel lavará suas roupas e se banhará com água antes de voltar ao acampamento. O novilho e o bode apresentados como ofertas pelo pecado, cujo sangue Arão trouxera ao lugar santíssimo para a cerimônia de expiação, serão levados para fora do acampamento. O couro, a carne e os excrementos dos animais serão queimados. O homem que os queimar lavará suas roupas e se banhará com água antes de voltar ao acampamento. No 10º dia do 7º mês, vocês se humilharão. Nem os israelitas de nascimento, nem os estrangeiros que vivem entre vocês farão qualquer tipo de trabalho. Essa é uma lei permanente para vocês. Nesse dia serão apresentadas ofertas de expiação por vocês, a fim de purificá-los, e vocês serão purificados de todos os seus pecados na presença do Senhor. Será um sábado de descanso absoluto, no qual se humilharão. Essa é uma lei permanente para vocês. Nas gerações futuras, a cerimônia de expiação será realizada pelo sacerdote ungido e consagrado para servir como sacerdote no lugar de seu antepassado Arão. Ele vestirá as roupas sagradas de linho e fará expiação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro, pelo altar, pelos sacerdotes e por toda a comunidade.
Essa é uma lei permanente para vocês, para que se faça expiação pelos pecados dos israelitas uma vez por ano. Moisés seguiu todas essas instruções exatamente conforme o Senhor havia ordenado. Eu não sei como vocês estavam antes de gravar esse programa, mas imediatamente quando a gente terminou a gravação do capítulo 15, eu não sei porquê, de verdade, eu fiquei muito tenso até antes de começar a preparar o estudo para o que seria a gravação desse episódio. E eu não tenho a menor ideia do porquê, mas eu acho que eu devia contar isso para vocês. Eu vou confessar que esse capítulo, ele me causou um pouco de estranheza, mas não quando eu li, mas quando eu comecei a estudar ele, nos estudos que eu peguei, tinha umas coisas assim, eu falei, oxi, como assim? Mas vamos lá, né? Vamos lá. Mas oxi de que confuso ou qualquer coisa assim, não? Eu não sei se... Eu peguei aqui um texto, e aí ele me deixou assim um pouco... A gente vai chegar lá, mas ali no versículo 9, no versículo 10... Eu falei, nossa, peraí, eu não sei se a pessoa que fez o estudo se confundiu, se eu que tô lendo confusa, porque não é a Bíblia, eu sei, sou eu. Questão de Azazel, você tá falando? Exatamente. Isso eu tenho uma resposta também, já achei comentaristas mencionando. Tá certo. Tem muito debate sobre essa questão. Né? Eu sei que eu terminei esse capítulo, eu falei, cara... Eu sei que ele explicou, tipo, receitinha de bolo, assim, mas mesmo assim eu terminei meio confuso. E eu fiquei meio incomodado também com isso. E aí, quando eu fui pros estudos, na van, não foi van, né, mas na ideia de que os comentaristas vão me ajudar a entender melhor o que aconteceu aí, na ingenuidade, o passo a passo da coisa. Foi muito bom até eu perceber que vários deles mencionaram que esse capítulo é de compreensão confusa mesmo. Que bom. Inclusive, 2 ou 3 deles, e eu trouxe um aqui, acho que vale talvez até ler, eles se preocuparam em falar, beleza, vamos tentar organizar a casa e colocar em ordem as coisas que aconteceram aqui. E aí todos eles fazem meio que um resuminho. Todos não, né? A maioria. Aí eu queria ler um deles que eu achei que foi bem didático. A ordem do ritual para o dia da expiação era a seguinte. 1. O sumo sacerdote ia até a bacia do pátio, retirava suas vestes regulares, lavava-se. Óbvio que essa vai colocando todos os versículos aqui, mas eu não vou perder tempo com isso, tá? Senão a gente vai muito longe. Lavava-se e entrava no lugar santo para vestir as roupas especiais para o dia da expiação. 2. Saía para sacrificar um novilho no altar do holocausto como oferta pelo pecado de si mesmo e dos demais sacerdotes. 3. Entrava no lugar santíssimo com parte do sangue do novilho, com incenso e com brasas vivas para o altar do holocausto. O incenso era colocado sobre as brasas vivas e a fumaça do incenso ocultava a arca à vista. 4. Aspergia parte do sangue do novilho sobre a tampa da arca e diante dela. 5. Saía para fora do tabernáculo e lançava sortes entre 2 bodes para determinar qual deles devia ser sacrificado e qual deles devia ser o bode emissário. 6. Diante do altar do holocausto, o sumo sacerdote sacrificava o bode para oferta pelo pecado do povo e pela segunda vez entrava no lugar santíssimo, dessa vez para aspergir o sangue do bode diante da tampa da arca e sobre ela. 7. Voltava ao lugar santo, chamado Tenda do Encontro, e aspergia ali o sangue do bode. 8. Saía até o altar do holocausto e o aspergia com sangue do novilho, a favor dele mesmo, e do bode a favor do povo. Enquanto estava no pátio, punha as 2 mãos no segundo bode, simbolizando assim a transferência a este do pecado de Israel, e o mandava embora ao deserto. O homem que levava o bode embora, depois de ter cumprido a sua tarefa, lavava a si mesmo e suas roupas fora do acampamento antes de voltar a ficar entre o povo. 11. Eu devo ter perdido o ponto que ele falou 10 aqui, mas no meio disso aí tinha 10. Tá. O sacerdote entrava no lugar santo para tirar as vestes especiais. 12. Saía até a bacia para lavar-se e vestir suas vestes sacerdotais regulares. 13. Para o sacrifício final, saía até o grande altar e oferecia um carneiro como holocausto a favor de si mesmo e outro carneiro a favor do povo. 14. A conclusão do dia inteiro era a remoção dos sacrifícios que representavam as ofertas pelo pecado a um lugar fora do arraial
E ali o homem que cumpria esse ritual banhava-se e lavava suas roupas antes de voltar a ficar entre o povo. E aí eu falei, bom, tem muitos passos, por isso que acho que eu me perdia no meio do caminho aí. Sim. Até porque é uma cerimônia, como nós vamos discutir aí, que é uma cerimônia diferente das ofertas que eram mais rotineiras, é uma cerimônia anual. Sim. Que judeus fazem até hoje, né? Acho que não o sacrifício, mas a comemoração, né? Exato. A gente não mencionou nesse episódio, esse é o Yom Kippur, dia mais importante do calendário judaico. A Bíblia que a gente leu traduz isso como dia da expiação, que é o significado de Yom Kippur, né? Uhum. Sim. Aí, mais dados curiosos, né? Era sempre o 10º dia do 7º mês, acho que estava no meio aí do que a gente leu, 5 dias antes da festa dos tabernáculos, embora o dia da expiação apareça listado com outras festas dedicadas a Jeová, na verdade se tratava de um momento de jejum e solenidade, a gente deve falar isso mais pro final também. Que era o equivalente ao nosso setembro-outubro, esse mês deles, Isso. né? Ah, Exato. ó, que interessante. Eu tava até falando isso com o Tan semana passada. Pra quem assina Netflix, e Netflix patrocina a gente, tem uma série que tá aí em voga, sei lá. É aquela que eu não vou lembrar o nome agora. Boa indicação, Carol. Né? Calma aí, deixa eu só pegar aqui. Acho que a Netflix não vai querer patrocinar a gente. Não vai. Ainda bem que a gente tem um bom editor. Isso, ó, tá, vamos lá. Tem uma série aí que tá fazendo um pouquinho de sucesso aqui no Brasil, chamada Emergência Radioativa, que dramatiza o desastre radiológico de Goiânia em 1987. Uhum. Se você não assistiu, assiste, é interessante. Césio não sei o que, não é? Isso, Césio 137. E é isso muito aí. legal e dá muito medo, porque você fala, gente, a gente realmente tá exposto aí a muitas coisas. Mas, enfim, tem um personagem lá, é o ator Paulo Gorgulho que representa, é o Dr. Benny Orenstein. Desculpa aí, judeus, que eu não sei pronunciar o seu sobrenome. Mas ele é judeu na série e ele tá fazendo o Yom Kippur. Tem um episódio em que ele aparece fazendo. E aí ele tá em jejum, né? Que é a premissa. E aí tem uma... não vou dar spoiler aqui, tá? Mas tem uma hora que ele fica tonto porque ele tá sem se alimentar. E aí o pessoal fala assim, não, você tem que comer, você tem que comer. Ele fala, não, eu só posso comer quando a primeira estrela aparecer no céu. Eu falei, nossa, eu não sabia disso. Eu realmente não sabia. Acho que é quando termina a tarde, né? O fim do dia dos judeus, não é? Então, e aí eu não entendi se era no pôr do sol, que eu sei que a maioria das festas, das comemorações tem essa questão do sol estar, né, ali, né, não a lua. Uhum. Ou se realmente, literalmente, tem que aparecer uma estrela. E aí eu falei, bom, em Goiânia não é São Paulo, então talvez isso... São Paulo lascou, né? Seja A gente mais não come fácil. nunca mais. Pois é. Enfim, não tô nem falando da série, mas dessa situação. Eu acredito que seja só o fim do dia. Eles não viram o dia meia-noite igual a gente, né? Eles viram o pôr do sol. Uhum. Acho que antes de vocês entrarem nas falas maiores de vocês, tem um detalhe que me passou totalmente batido, tá? Eu só fui puxado a orelha por causa dos comentaristas. Um deles aqui foi aliás, acho que eu nunca acreditei, ele é que eu uso bastante, do William MacDonald, comentário bíblico popular do Antigo Testamento. Convém lembrar que neste capítulo o Santo dos Santos é chamado de santuário e o lugar santo é denominado tenda da congregação. E acho que foi importante depois que eu li, porque quando a gente pensa no tabernáculo, a gente já fez praticamente uma maquete com vocês do tabernáculo aqui quando a gente estava em Êxodo, né? Sim. Então sempre que você encontrar aqui santuário no texto, pensa que é o Santo dos Santos, aquele lugar bem mais reservado que ficava só a Arca da Aliança e tal. E o lugar santo, então, é a tenda da congregação. É que isso vai depender muito da versão que é usada também. Mas em algumas versões você vai ter lá como lugar santíssimo. Uhum. Né, o Santo dos Santos, né? Sim. É descrito como lugar santíssimo. Sim. Que era aquele local que só entrava uma vez por ano. Uhum. Sim. Nessa cerimônia exatamente, né? Do dia da expiação. Uhum. Algo que me chamou a atenção, não sei se vocês notaram isso, o texto, ele volta lá pra Levítico 10, né? No comecinho, né? Quando ele menciona o Nadab e o Abiú, você tá falando? Isso. Meu, a hora que eu li isso aí já foi cara, presta atenção que agora tô ameaçando vocês, hein? Né, o primeiro versículo do capítulo, né, diz: o Senhor falou com Moisés depois que os 2 filhos de Arão morreram ao entrar na presença do Senhor. Aham. Ou seja, esses capítulos 11 a 15,
que nós estudamos, que falam sobre questões de pureza e impureza, eles estão aqui no meio, né, dessa continuidade histórica, vamos colocar assim. Morreram, o livro de Levítico não é muito narrativo, não tem muita história, tem muita lei, Sim. mas depois que morreram os sacerdotes, aí vem as instruções do Senhor para Moisés, para Arão, para purificação, inclusive do tabernáculo, porque o dia da expiação tinha uma questão de purificação do povo, mas do próprio tabernáculo. Exato. Você acredita, então, essa ideia da narrativa mesmo? E isso, é como se fosse uma continuidade da narrativa, né? Nossa, pra mim foi... Ó, eu já ensinei várias coisas aqui pra vocês, mas essa aqui vocês têm que prestar um pouquinho mais de atenção, porque se der errado aqui, eu vou fazer igual, hein? Essa foi a minha impressão. Eu acho que tem esse elemento de advertência. Por quê? Porque aqui vai ter uma série de regulamentações de como o sumo sacerdote tem que fazer pra se aproximar do Senhor nesse dia especial. E nós tivemos 2 sacerdotes que não fizeram adequadamente e morreram por causa disso. Sim. Mas o texto diz que o Senhor falou com Moisés depois que os 2 filhos de Arão morreram. Então parece uma continuidade mesmo de narrativa aqui, né? Tem as leis que separam, como se fosse um parênteses aqui, leis sobre separar o que é puro e o que é impuro, os capítulos 11 a 15, e aqui volta pra narrativa anterior, né? O que tinha acontecido com os sacerdotes e agora o que Arão tinha que fazer de diferente. Sim. E a conversa com o Moisés. Moisés, fala lá pro seu irmão Arão, não é direto com Arão. Exatamente. E é interessante que aquela estrutura, a gente já mencionou algumas vezes no LBC, aquela estrutura de quiasmo, que às vezes tem na Bíblia, que vai e volta, alguns colocam Levítico como um grande quiasmo com o dia da expiação no centro. Sim. Por exemplo, os primeiros capítulos, de 1 a 7, vão falar sobre ofertas. A gente passou sobre isso, várias ofertas. Os capítulos 8 a 10 vão falar sobre os sacerdotes. Os capítulos 11 a 15 vão falar sobre leis de pureza. Aí você tem o dia da expiação, capítulo 16. Depois, alguns vão, a gente vai chegar lá ainda, vão reconhecer o seguinte: os capítulos seguintes, eu não sei exatamente quais, né? Não lembro de cabeça, não marquei isso aqui, mas eles vão falar novamente sobre leis de pureza. Sim. Depois vai falar novamente sobre sacerdócio. E vai terminar o livro falando sobre oferta. Será que vai ter mais uma morte de 2 aí também, só pra combinar? Ou seja, parece que os temas vão se repetindo, tendo o dia da expiação no centro. O que reforçaria aquela ideia que a gente falou no começo do episódio de fato ser o centro do livro, né? Sim. Falando sobre as vestes do Arão, ele tem toda aquela veste imponente, né, sacerdotal, que a gente gastou alguns capítulos ali explicando e tudo mais. Só que aqui ele usa vestes mais simples, só vestes de linho. E eu encontrei significados para isso de novo, né? São comentaristas falando sobre isso, mas eu acho que casa muito aqui. A própria NVT de estudo que falou isso aqui, ó, durante a maior parte do ritual do dia da expiação, o sumo sacerdote usava roupas simples, de linho, em vez das suas vestes normais. Ao que parece, isso simbolizava a humildade que devia caracterizar todo o povo nessa ocasião solene. Quando o sumo sacerdote estava diante de Deus em nome de Israel, ele nada tinha a elogiar em si ou no povo. E é muito claro isso no texto, né? Mas ao apresentar-se diante do povo em nome de Deus, suas vestes oficiais refletiam a glória e o esplendor divino. Falei, cara, que bonito. Também vi um outro falando que, em termos conceituais, o santuário era o palácio de Deus. E o lugar santíssimo era a sala do trono e a arca, o trono. E eu fiquei pensando naquelas séries e filmes que a gente vê de acesso ao rei, aquela coisa toda protocolar e tudo mais, e casa com o capítulo 16, sabe? Essa reverência que eu tenho em adentrar a sala do trono aí, entre aspas, e tudo mais, né? E essa da veste, também um outro comentarista mencionou, e aí ele está acreditando aos escritos da tradição judaica, afirmando que ela não era repetida mais. Ela era jogada fora depois, queimada lá, igual jogavam pra fora os restos ali, e a gente também deve chegar daqui a pouco. A roupa também era usada uma única vez, essa mais simples, né, e descartada. Não tem no texto bíblico, mas a tradição judaica defende que sim.
E é interessante notar porque quando ele estava lá fazendo a cerimônia, só ele no santuário, só podia entrar Arão nesse dia, né? Só o sumo sacerdote, ninguém mais podia estar lá dentro. Ele estava com essa roupa, mas quando ele saía para falar com o povo, ele já estava com a roupa de sacerdote. Porque ele estava lidando com o povo. Exatamente, o que reafirma a ideia que o Tan trouxe pra gente. Eu li também isso e achei interessante. Sim. Agora, sobre a questão de entrar na presença do rei, eu achei um outro comentário muito interessante também, que me fez lembrar o livro de Esther. Né? Que ela fica toda com medo de falar com o rei. Que é o meu livro favorito da Bíblia, não vejo a hora de a gente chegar nele. Porque Esther tem medo de entrar na presença de Assuero. Sim. Porque uma pessoa que não é chamada e entra, pode ser morta. Mesmo sendo a rainha, né? Mesmo sendo a rainha, ela pode ser morta por incomodar o rei. Ela tem que ser solicitada para chegar. E a única forma dela permanecer viva é pela misericórdia do rei. Porque o rei poderia mandar matá-la. Aqui parece ser essa questão de não poder entrar nesse lugar, exatamente isso. Você está na presença do rei. Então você não pode entrar. Você só entra quando há permissão. E o rei permite uma vez por ano nesse dia, que é o dia da expiação. Olha aí. Mas eu tenho uma teoria, isso é um grande parêntese, porque não tem nada a ver aqui com Levítico. Que o rei Assuero, ele era meio levado, entendeu? Porque quando a gente lê lá Esther, desculpa aí o parênteses aqui de novo, é meu livro favorito, a gente vê que o homem, ele não pensa muito assim só com a cabeça dele, ele é muito influenciável. Então, tá bom, se fecha parênteses. Levado não de danadinho, levado de qualquer um leva, se Maria vai com as outras, assim. Exatamente, e aí como o pessoal gostava da Esther, aí não teve tanto problema, porque eu acho que se alguém tivesse falado, não, vai ter que matar ela aí ele matava. Enfim, depois é outra história pra outro dia aí. Nunca pensei por esse lado, mas talvez, né? Não, tudo bem. Sobre aqui o sacerdote, o que eu achei assim legal é que eu tô pensando na hierarquia ali do povo de Israel. Quem comandava o povo era Moisés, tô na pessoa ali, no homem, né? E acho que depois de Moisés, a pessoa mais importante era o sacerdote, no caso aqui, Arão, né? Então, eu acho legal essa coisa realmente da humildade, né? Porque se a gente for pensar tanto em reis ou numa democracia, o presidente, vice-presidente, enfim, primeiro-ministro, são pessoas assim que têm muita importância diante do povo, né? E isso nada vale diante de Deus, né? Então, diante de Deus, esquece aí sua roupinha bonita, mas aqui você vai ficar só no simples, porque você tá diante de Deus, né? Humilde, né? Exatamente. E a gente tem que lembrar que a gente tá no período pré-monarquia, né? Sim. O povo nem tem terra ainda, né? Pois é. Então, Moisés acumula algumas funções, né? Moisés, ele é o líder do povo, líder de organização, militar, e uma série de coisas, que seria a função do rei posteriormente. Sim. Mas ele também é profeta. É inclusive chamado de profeta em Deuteronômio. Então, Moisés é o porta-voz de Deus pro povo. E aí você vai ter a instituição do sacerdócio. No futuro, Israel, essas três funções vão ser ocupadas por pessoas diferentes. Você vai ter profeta, você vai ter rei, você vai ter sacerdote. Certo. Aqui Moisés meio que acumula profeta e líder do povo. Sim. Não é rei porque ainda não existe a monarquia, mas ele é profeta e líder do povo, direciona o povo. E aí tem a instituição do sacerdócio por Arão e os levitas, né? A família de Arão. Falando aí dos sacrifícios, é interessante ver que o Arão parece que tem que ser qualificado primeiro para depois começar a fazer tudo que é o papel de um sacerdote pelo povo, né? Ele paga a oferta pelo pecado dele e da sua família, para só depois ele ser, diante de Deus, um representante válido para aí sim pagar pelo pecado do povo como um todo, né? Lembrando que 2 filhos dele tinham acabado de morrer, né? Sim. Então, olha a tripla responsabilidade, né? Porque a hipocrisia ali não podia acontecer, né? Não, então, mas isso aí tem um paralelo legal para o Novo Testamento. Se a gente for olhar, por exemplo, aquele texto de traga suas ofertas... primeiro vai resolver as suas querelas lá com o seu irmão. Sim. Porque senão nem olhe para suas ofertas, sabe? Resolve a sua vida primeiro. Se a gente for olhar aquele tira a trave do teu olho primeiro antes de tirar o cisco do olho do seu irmão, é tudo a mesma coisa. É verdade. E o paralelo do autor aos Hebreus, eu pensei que você ia citar esse, no Novo Testamento, é que Jesus, ele tem um sumo sacerdócio superior a Arão,
E um dos motivos da superioridade é porque ele é um sumo sacerdote sem pecado, diferente de Arão. Ele não precisa pagar o dele, né? Exatamente, diferente de Arão, que é um pecador e que tem que pagar ali, fazer o sacrifício pelos seus próprios pecados. Jesus faz sacrifício pelo povo, ele não precisa fazer sacrifício por ele mesmo porque ele não tem pecado. Verdade. Chegamos no Azazel, versículo 8, a primeira vez que aparece, não? É no 8? Estamos caminhando pra isso, é 8 a 10. Assim, no 8 ele fala, depois ele já se arrumou, a parte dele, da família, depois fará um sorteio, acho que o Urim e o Tumim talvez aqui, para determinar qual bode será separado como oferta para o Senhor e qual levará os pecados do povo para o deserto de Azazel. Essa é a tradução da NVT, tá? A maioria das outras não traz esse termo. Só traz para Azazel. Não, nem o nome Azazel aparece. Ah, é? Você tem fácil aí, Thiago? Tem. Sei lá, ou a Ara, ou a Ark, ou a própria NVI. Eu acho que eles não usam Azazel, não. É porque vai entrar no debate que a gente vai falar, né? Azazel pode ser um nome próprio, Azazel pode ser a tradução de um termo. E aí depende da interpretação que você tem, você vai traduzir de uma forma diferente. Então vamos lá, Levítico 16, versículo 8, não é isso? Isso. Você tá em qual? Eu tô na Ara. Lançará a sorte sobre os 2 bodes, um para o Senhor e a outra para o bode emissário. É o que está na Ara, a forma como foi traduzida. Né? Na corrigida, por exemplo, que é mais antiga, também usa bode emissário. A mesma expressão é usada aqui. E a NVI? NVI usa Azazel. Tá. NVI usa Azazel. Aqui eu tô invocando de novo a própria NVT de estudo, mas de novo, isso apareceu em vários. A gente só precisa concentrar uma fonte só, senão a gente não acaba nunca, né? Mas ele resumiu bem, ó. O termo Azazel só é encontrado aqui, no capítulo 16, nos versos 8, 10 e 26. E quando a gente tem isso na Bíblia, acho que vale um parênteses aqui, fica muito claro que é muito mais difícil a gente conseguir uma tradução porque a gente não tem outros textos para dar suporte. E aí ele fala, olha, em geral esse termo é interpretado de 4 maneiras diferentes. A primeira como uma palavra que significa o bode do afastamento. Em outras traduções ele usa bode emissário ou bode expiatório. Não é à toa que a gente está falando do dia da expiação. Obviamente combina muito com o contexto. A segunda, enfim, só tá acreditado aqui, mas não vi ninguém defender essa tese não, tá? Como um demônio que vivia no deserto, o nome Azazel. 3. Como uma forma reforçada da palavra hebraica para ir ou partir, com o sentido de perda total. E 4. Como um penhasco rochoso no qual o bode era empurrado. Para mim o texto não colocou isso, mas enfim, tá aqui. Considerando que o bode representava a remoção dos pecados de Israel do acampamento, a primeira interpretação é provavelmente a solução mais simples, é o que defende quem escreveu as notas de estudo da NVT. Não sei se vocês acharam alguma coisa diferente disso. Não, é exatamente isso, essas possibilidades aqui. De fato, até hoje, se eu não me engano, posso estar falando bobagem aqui, né? Tem um personagem do X-Men que chama Azazel. Talvez. Isso, é o pai do Noturno. Então, que é tipo um demônio vermelho, né? Com chifres e rabo e tal. E vem dessa interpretação, que eu acho que tá equivocada, mas que Azazel era um nome de um demônio que vivia no deserto, né? E que esse bode era entregue ao demônio. Entendi. Mas é estranho, né? Isso na Bíblia, né? Muito como se estranho. Fosse um sacrifício a um demônio. Muito estranho. E isso, inclusive, levou a desdobramentos posteriores na teologia cristã, que muitos não, mas que existe uma corrente, uma linha que falava que o sacrifício de Cristo foi pago para o diabo. Nossa. Caramba, lá na cruz, isso? Exato. Pô, louco. Nossa, não gosto dessas coisas. Não só não gosto dessas coisas, mas que aparato bíblico você tem pra isso? Exatamente. Você não tem fundamento bíblico para isso. Então isso foi uma tradição que foi criada. Nada numa leitura natural do
texto conduz a isso. A Bíblia não cita nenhum demônio, na verdade a demonologia, como é colocado nesse período aqui, ela não era tão clara na Bíblia, né? Isso foi desenvolvido posteriormente, né? Você tem Satanás ali no Jardim do Éden, evidentemente, a serpente, mas essa ideia dos demônios não era comum. Você não vê no Pentateuco muito essa ideia, né? De algo tão desenvolvido. Isso é algo desenvolvido posteriormente na revelação progressiva, né? Isso é desenvolvido posteriormente. Então não parece ser o caso. De fato, parece uma palavra hebraica incomum, que só é usada aqui, como o Tan falou. E aí você tem os linguistas tentando chegar à possibilidade de significado, porque ela parece com a palavra que significa destruição, ou com a palavra que significa partir, né? Partir para o deserto. Ou com a palavra que se referia a um precipício ali, onde esse bode, teoricamente, era lançado e ali morria com o pecado do povo. Né? Então, mas são possibilidades de interpretação. Mas eu acho que essa do demônio, ela não tem muito contexto, né? Assim, né? Pra gente afirmar que seria isso. Sim, eu acho que aí mora o perigo de você também não pesquisar, né? Só pegar uma fala de alguém. A própria internet, ela é um perigo, né, danado, né? Porque raiva às vezes de ver, viu, Carol? Nossa, porque quando eu falei, não, deixa eu entender o que é Azazel. Porque a gente, assim, já ouviu falar e tal, mas quando você para pra estudar é diferente. E, gente, eu sei que não é um site, assim, tão confiável, mas a Wikipedia, olha o que ela fala. Né? Na Bíblia hebraica, especificamente em Levítico 16, o termo Azazel refere-se ao destinatário do bode expiatório. Ok? Aí continua. Um ritual onde um animal carregando os pecados é enviado ao deserto, podendo representar um local desolado ou uma entidade. Que é o caso do demônio. Que é outra interpretação. Exatamente. Do demônio, então, assim, realmente isso confunde, né? Porque tá na Bíblia e você fala, nossa... Não, eu acho que assim, é prudente a gente ir pra internet e fazer as nossas pesquisas. Sim. Às vezes até numa IA. Mas a IA também tem falado tanta groselha que eu fico muito com medo. Nossa, é. Recentemente eu vi, por exemplo, sabe esses podcasts, esses cortes de podcast que o cara só quer causar o corte? Sim. Aí o cara fala, não, porque não tem base bíblica esse negócio de que, rasgou o véu... É o véu lá do templo. E aí ele saca um texto lá do final, acho que era de Apocalipse, ou algum livro lá perto já, falando que não, isso aqui era Jesus, que não sei o quê. E a pessoa ainda ousou afirmar que não tem na Bíblia nada. Eu falei, cara, como assim não tem na Bíblia, né? Aí na hora eu já fui pros evangelhos e no evangelho, no relato da morte de Jesus, fala que o véu do templo se rasgou. Você fala, cara, como que o cara tem a ousadia de ir em público falar como se fosse, é quase a pessoa falar, e Deus me disse e tal coisa, sabe? E ele joga um argumento falacioso, terrível. E muitos cristãos que não leem a Bíblia compram, e não só compram, mas começam a reproduzir por aí, sabe? Cara, é um perigo danado. A gente que pega a Bíblia e lê com vocês, a gente já fica com medo e fala, toma cuidado aqui. Olha, isso aqui a gente não tem bem certeza. O pessoal vai com tanta certeza de coisas que... É claro que não é aquilo e fala e pronto, cara. É triste de ver, viu? Dá raiva. Verdade. Falando ainda do sorteio, né? A primeira impressão que a gente tem que falar, o que foi sorteado pra morrer se deu mal, né? O outro vai ser solto. Mas a impressão que eu tenho é que o outro também vai morrer no deserto, né? Porque, sim. Exatamente. A ideia é essa, né? Então os dois, no fim das contas, acabam sendo sacrificados de maneiras diferentes, né? Um mais rápido e o outro de inanição em algum momento, sei lá. E a gente tem que lembrar até daquilo que a gente falou da questão da lepra, né? Alguns capítulos atrás, do que viver fora do acampamento era uma grande maldição. Sim. Então, ao enviar esse bode para fora do acampamento, para distante, era, de fato... uma sentença, né? Praticamente uma sentença de morte. Seja uma morte imediata, né? Naqueles que acreditam que era lançado num precipício e morreria ali. Seja ao viver no deserto sozinho, sem ter o que se alimentar, sem estar num contexto ali de vida, de lugar habitável, ele vai para um contexto onde a morte é praticamente certa. Sim. Agora, é interessante pensar no significado disso, né? Porque a ideia
aparente do texto, simbolicamente, evidentemente. O autor aos Hebreus vai nos mostrar que tudo isso era uma simbologia daquilo que de fato Cristo faria. Mas simbolicamente, aquele animal tá levando os pecados do povo embora. É colocada a mão sobre ele, as duas mãos ali do sacerdote sobre ele, e ele tá sendo tirado do meio da comunidade para um lugar distante, onde ele tá levando o pecado do povo para distante e purificando assim o povo. Me fez muito lembrar de Isaías 53, é claro que a gente sempre lembra de Jesus como o animal que foi sacrificado, diferente desse que foi enviado para o deserto, mas Isaías 53 vai falar que ele levou sobre si, né? Ele carregou sobre si, né, os nossos pecados, né? Como se estivesse levando sobre ele, né, e levando embora os nossos pecados, né? Então, eu achei que você ia... Agora foi a minha vez de falar isso, eu achei que você ia sacar Hebreus aqui. Mas em Hebreus 13, ele vai ter um paralelo interessante, olha só. Temos um altar do qual os sacerdotes... Eu tô lendo a partir do verso 10, tá? No capítulo 13 lá. Temos um altar do qual os sacerdotes no tabernáculo não têm direito de comer. O sumo sacerdote traz o sangue dos animais para o lugar santo como sacrifício pelo pecado, enquanto o corpo dos animais é queimado fora do acampamento. Ele tá sacando esse dia aqui. Da mesma forma, Jesus sofreu fora das portas da cidade para sacrificar seu povo mediante seu próprio sangue. Portanto, vamos até ele para fora do acampamento e soframos a mesma desonra que ele sofreu, pois não temos nesse mundo uma cidade permanente, aguardamos a cidade por vir. E se a gente for lá para a crucificação de Jesus, a crucificação, talvez você cristão não saiba disso, ela é feita fora dos muros da cidade, simbolizando muito essa questão de, levando aqui sem querer, obviamente, no povo que estava crucificando, mas não existe nada sem querer para Deus, né? A gente vê Jesus meio que simbolizando, na verdade, quem está simbolizando Jesus é o próprio bode, né? Tirando de dentro lá, no caso de Jerusalém, para que esses pecados fossem levados para fora. Sim. E aí tem o simbolismo, na verdade, dos dois bodes, né? Sim, Jesus é os dois, né? É aquele que morre em favor do povo e é aquele que leva o pecado embora, né? Pra fora, exatamente. Fiquei com um certo incômodo e nem sei se, enfim, não muda nada pra nós, mas fiquei. A gente tem no verso 13 falando assim: ali na presença do Senhor, agora de volta para Levítico, tá? Ali na presença do Senhor colocará o incenso sobre as brasas ardentes para que uma nuvem de incenso se eleve sobre a tampa da arca, o lugar de expiação que está sobre a arca da aliança. Se seguir essas instruções, não morrerá. Então Arão jogava lá o incenso em cima, lá no Santo dos Santos, lembra o propiciatório, que era aquela tampa da arca que tem os dois anjos e tudo mais, e aí subia uma fumaça. Na minha leitura de leigo, eu pensei, bom, o capítulo no começo já falou que, vou ler de novo aqui, no verso 2, eu acho. Disse o Senhor a Moisés: avise o seu irmão Arão que não entre quando bem entender no lugar santíssimo, esse Santo dos Santos, atrás da cortina interna, se o fizer morrerá. Mencionando, ele falou, acabei de ler aí no 13, né? Assim que se você fizer assim, você não vai morrer. Ali fica a tampa da arca, o lugar da expiação, e eu mesmo estou presente na nuvem sobre a tampa da arca. Eu vi comentaristas defendendo que a presença de Deus, essa nuvem, era o incenso que o Arão tinha colocado. Eu achei muito estranho, porque para mim o incenso era para justamente cobrir de alguma forma Deus e ter menos acesso visual ainda, e que senão ele morreria porque viu a Deus. Eu também entendi da segunda forma, e tem comentaristas que defendem isso também, né? Eu li aqui e falo isso aqui. Eu não sou tão leigo assim, beleza. O propósito da fumaça do incenso era criar uma cortina de fumaça que impediria que o sumo sacerdote olhasse para a presença sagrada. É aquela ideia de você não olhar diretamente para Deus para não ser consumido. Sim, sim. Bom, então toma essa aí, o comentarista que eu não lembro quem falou. Então, esse cuidado, né, esse zelo, né, a gente nem vai destrinchar todos os detalhes, né, eu acho que não é o propósito do episódio, isso já foi feito também em Êxodo, lá nos elementos do tabernáculo, mas até a questão dos querubins, né, dos anjos do Tancitô, que estão lá no propiciatório ali, que eram sinais também, se você lembra em
Gênesis, né? No Jardim do Éden, os querubins ali estão protegendo a árvore. Sim. Era um sinal de proteção e também de juízo. Você não pode chegar muito perto, não, porque Deus proibiu. Se você chegar, os querubins estão com uma lança lá, com uma espada pra matar você. Uhum. Então, aquela questão do zelo de estar diante da presença de Deus. Sim. Fica um ataque de oportunidade, porque a gente falou sobre a queda, foi o 3º episódio, no programa que eu gravei com o Daniel, meu filho, e a gente menciona esses 2 anjos, e inclusive esses 2 pontos que o Thiago falou. Se você ainda não ouviu, vai lá no Ictus Podcast, não tá aqui no feed do Leitura Bíblica Comentada, tá? Procura por Pequeno Discípulo, o 3º episódio, chama A Queda. Ó, chuchu beleza, aqueles episódios. Legal. Tem um comentário aqui interessante do MacArthur. Como eu falei, eu tava muito tenso pra preparação desse episódio, então, cara, eu estudei muito forte dele. O MacArthur traz o seguinte, olha, o objetivo dessa cerimônia solene era inculcar na mente dos israelitas a convicção de que todo o tabernáculo estava manchado pelos pecados do povo culpado. Por causa desses pecados, eles haviam perdido os privilégios da presença de Deus e de cultuá-lo. Por isso, fazer expiação pelos pecados era a condição para que Deus permanecesse com eles. E aí eu fiquei pensando, cara, era um negócio anual. E pensando na nossa vida cotidiana, sabe? Enquanto a gente vai pecando um dia após o outro, e hoje a gente tem acesso a Deus direto, a gente pede perdão, a nossa oração chega direto ao templo de Deus, tudo mais. A gente não precisa esperar um ano para resolver isso. Mas o povo, eu sei que tem as ofertas e tudo que a gente já viu tudo, mas essa questão de, até didaticamente para o povo, como o MacArthur defende, de que, olha, conforme o tempo vai passando, esse acúmulo de pecados de vocês vai afastando vocês de Deus e Deus de vocês, que se algo mais drástico como um dia da expiação anual não for feito, inclusive não só em vocês, mas o próprio ambiente ali do santuário, ele começa meio que ser amaculado pelo pecado e vocês vão perdendo esse acesso a Deus. O que traz uma ponte muito maior por essa questão do sacrifício único de Jesus. Gostei demais dos desdobramentos que essa fala do MacArthur trouxe pra mim. Uhum. Porque eu acho que tem de fato esses 2 elementos. O elemento da gente confessar nossos pecados, como 1 João, né? Sim. Confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Então hoje a gente faz isso diariamente, eu deveria fazer isso constantemente, não é algo de um ano, né? Assim como para eles, a gente tem que ser honesto, tinha as ofertas regulares, né, como a gente já viu lá no começo de Levítico, mas que aquele sacrifício anual que tinha que ser repetido constantemente foi feito definitivamente na cruz. Sim. Por isso que o autor aos Hebreus, novamente citando, vai falar que Cristo fez de uma vez por todas. Sim. Ele não precisa ficar repetindo isso, seu sacrifício é definitivo. Mas é interessante se a gente for pensar em nós cristãos hoje comemorando a Páscoa, não deixa de ser um memorial didático para a gente relembrar o sacrifício que Jesus já fez na cruz. Não claro. Que haja necessidade de um novo sacrifício, sim, mas sim. Essa coisa de sempre lembrar, olha, Jesus morreu na cruz por nós. Olha, Jesus morreu na cruz por nós. E não só a Páscoa, a ceia, a instituição da ceia do Senhor. Sim. Fazendo regularmente em memória do Senhor, é isso, né? Nos lembrar da expiação de Cristo, né, em nosso favor. Exato. Ainda falando da roupa lá, que a gente já falou que ela era jogada fora, enfim, de acordo com a tradução judaica e tudo, teve um outro comentarista aqui que defende a tese de que, olha, que os estudiosos acreditam que o banho e a troca de roupa eram necessários justamente porque quando Arão lidava com a oferta pelo pecado, ele se tornava contaminado, de uma certa forma, impuro. Então essa roupa, até por isso talvez fizesse sentido mesmo descartar. Assim como os restos do sacrifício também, né? Sim, tinha que ser jogado pra fora. Diferente, inclusive, né? Porque se a gente for pegar as descrições dos sacrifícios lá no começo do livro de Levítico, a gente vê que parte deles podia ser usado. Lembra que ficava pro sacerdote, acho que, se não me engano, a pele e algumas outras coisas, mesmo as do holocausto? Aqui não pode nada. É tudo maculado, tudo impuro, vai ser eliminado. Uhum.
Bom, a gente tem então toda a sequência, né, que já mencionei no começo, passo a passo do que é feito e tudo mais. E aí, indo já meio que pro final, a gente tem no próprio capítulo, eu entendo meio que como uma conclusão, assim, uma frase de conclusão, se a gente for pensar nos tempos que fazia a redação pro vestibular, né? Você põe lá a introdução, a argumentação e no final... É a conclusão. Isso, no final a conclusão. A gente, pelo menos eu tive essa impressão no final do texto falando, olha, essa é uma lei permanente para vocês. Eu gosto de lei perpétua. Eu acho bonito. Perpétua? É. Assim, eu não vou dizer que é a minha dúvida, porque não é. Para mim, esse é aquele permanente até a vinda de Cristo. Justamente porque Jesus substitui a necessidade dessa expiação de pecados e tudo mais. Mas talvez algumas pessoas aí se preocupem no sentido de, sou judeu, preciso ainda fazer os sacrifícios. Eu não vou dizer o comemorar o Yom Kippur, eu acho que isso aí é bem saudável, inclusive. Mas não precisa mais se apegar a essa coisa do sacrifício, de olha, Deus vai se afastar de nós, porque Deus já fez isso de uma forma única e de uma forma total com Jesus. Então você que é judeu aí de linhagem judaica, cristão, saiba que esse perpétuo aqui pra você não faz mais sentido, tá? É a ideia de Cristo sendo o cumprimento do que essa cerimônia simbolizava. Sim. Que o autor aos Hebreus vai colocar isso de forma bem destacada, né? Que o sangue de bodes e cordeiros, né, carneiros, não pode remover pecados. Eles eram um símbolo daquele que realmente poderia remover, que é o próprio Deus, sendo entregue em nosso favor. E se você for tentar pensar pela cabeça deles, deve ser um salto difícil de ser feito, viu? Porque por séculos e séculos a coisa foi feita e foi ensinada como, olha, é esse animal que leva os pecados para fora do acampamento. Olha, é esse animal que paga pelos pecados quando ele é queimado. O texto não dá muita pista de que, olha, isso aqui é um símbolo de algo que virá. Tô dizendo olhando só para esse texto. Então você imagina um povo, não tô nem pensando num indivíduo, um povo sendo educado o tempo todo de que, olha, a gente faz isso por causa disso. E aí de repente eu preciso entender que isso tudo foi um símbolo, sabe? É um salto difícil, eu tenho que reconhecer. Assim, a dificuldade mesmo. Várias vezes, talvez eu já tenha até mencionado na época que a gente gravou os evangelhos, que eu não tenho tanta certeza de que se eu fosse um religioso na época de Jesus, eu não estaria incomodado com Jesus também. E graças a Deus eu não estava lá, sabe? Sim. Mas assim, eu tô dizendo isso porque, não só nesse contexto, mas em crenças em geral, em, sei lá, outras denominações que não é a sua, a gente é muito pronto para jogar pedras, chamar os outros de burro, ignorante ou o que for, e descartar totalmente o contexto de vida da pessoa. A gente tem que ter um coração um pouquinho mais empático nesse sentido. E não, eu não tô dizendo de negociar a verdade não, tá? Eu tô dizendo de tentar entender qual é o contexto de vida daquela pessoa, para se você for educá-la, você fazer isso com calma, com amor, com paciência, para dar o tempo de desconstrução que ela precisa para ser construída naquilo que é a verdade. Concordo. Eu tô satisfeito, não sei se vocês têm mais algo para esse capítulo. Não, só não sei o quanto isso é relevante ou não, mas acho que a gente acabou não citando muito. A questão de que esse dia, não só pela questão da permanência, né, como nós falamos, mas ele era um dia que tinha uma série de recomendações não, proibições mesmo. Sim. Para o povo entender a importância desse dia. Era o único dia na Bíblia, apesar de nós olharmos, às vezes parece que isso é mais constante, mas era o único dia no Antigo Testamento onde o jejum era exigido. Aliás, não ficou claro no texto aqui, tá? Acho que é bem lembrado isso, Thiago. Esse parênteses vale. Vai aparecer aqui no 29, por exemplo. No 10º dia do 7º mês, vocês se humilharão. Nem os israelitas de nascimento, nem os estrangeiros. Onde eu quero me apegar é nessa palavra humilharão. Ela aparece também no 31. Será um sábado de descanso absoluto no qual se humilharão. É uma lei permanente para vocês. E aí você fica se humilhar. E
praticamente um consenso de todo lugar que eu fui pesquisar. Esse se humilhar é justamente o jejum, tá? A palavra afligir-se, humilhar-se, ela tá associada ao jejum, né? Isso em Isaías, isso nos Salmos, então é muito comum você ver essa ideia da aflição com o jejum, né? Por isso que a maioria vai olhar aqui como a ideia do jejum mesmo. Sim. E que era um sábado, mesmo não necessariamente caindo no sábado, mas era um sábado solene. No sentido de que tinha que ser como um sábado, né? É isso. Exatamente, um dia que você não podia trabalhar, um dia que o estrangeiro que vivia no povo também tinha que observar, todos deveriam parar tudo que estavam fazendo, porque era o dia mais importante do ano. Sim. Né, esse dia da expiação. E os judeus param, inclusive, ainda hoje, né? Já vi várias pessoas que... Sabe quando a gente tem no Brasil aquela pessoa que fala, sei lá, sou católico não praticante? Eu não sei se as pessoas dizem isso ainda, mas quando eu era criança eu ouvia muito essa frase. Eu conheci várias pessoas, entre aspas aí, judeus não praticantes, no sentido de que, ele não se restringe de carne de porco, ele vive normalmente, tem ascendência judaica, mas o Yom Kippur para eles continua tendo um peso bem grande, muito claramente, mesmo para esse pessoal que não é tão religioso assim. Acho que é isso, né? Acho que sim. Muito bem, então. Semana que vem a gente volta. A gente vai falar sobre normas sobre o sangue. Capítulo 17. Não posso falar muito porque ainda não estudei. Apesar de que a gente vai gravar ele amanhã. Vocês não estão sabendo disso, né? Mas fica aí em off. Mas estaremos lá, um capítulo um pouquinho mais curto. Espero que vocês estejam com a gente. Espero que vocês estejam gostando desse projeto. Se vocês têm comentários a fazer sobre isso, conhecimento ou alguma coisa que a gente esqueceu de falar, deixa a gente saber. A gente tem o nosso Instagram em @clubeictus, é um jeito legal de vocês interagirem com a gente também. A gente tem, obviamente, o Discord, que a gente sempre fala. Vocês podem conversar com a gente bastante. Aliás, plateia cheia aqui hoje no Discord, né? Várias pessoas assistindo a gravação. Obrigado, galera, por estarem aqui com a gente. É sempre muito gostoso gravar com plateia. Fica o convite para você, ouvinte, participar disso tudo também. Para entrar no Discord é só acessar bit.ly/leitura coletiva. É um espaço gratuito e você pode, como a galera que está aqui, assistir as nossas gravações ao vivo. Não se esqueça também de abençoar o projeto. A gente tem custos aí de produção que precisam ser pagos. E qualquer pessoa que chega é sempre bênção pro Ictus, tá bom? Então você pode fazer isso através do Catarse, você pode fazer isso através de chave Pix, a gente tem os links na descrição do programa também. Hoje vocês têm muita coisa na descrição do programa para visitar, né? Passa lá, lê aquele texto lá e abençoa as nossas vidas, tá bom? Até semana que vem. Então, galera, obrigado. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Muito obrigada pela paciência e audiência. E a gente se ouve no próximo episódio. Até mais. Valeu, pessoal. Muito bom refletir sobre a expiação, a provisão do perdão que Deus nos dá. E nos ouvimos no próximo episódio. Até Levítico 17.